Amém. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez com alegria no coração e queremos agradecer de antemão a oportunidade de estarmos adentrando o seu lar. E nesse momento eu quero estar agradecendo a todos que têm assistido a nossa programação e eu peço a você que esteja sempre convidando alguém, um familiar, um amigo de trabalho, um parente, para que nós possamos estar fazendo uma corrente maior, para que haja mais entendimento, mais pessoas alcançadas. E nessa noite eu quero falar de algo muito interessante, o qual todos nós precisamos parar e pensar na nossa forma de agir. Hoje eu quero estar falando com você a respeito de mudança de hábitos. Nós temos muitas situações nas nossas vidas, muitos hábitos corriqueiros que nós precisamos deixar de tê-los. Muitos hábitos que nos levam a errar e persistir no mesmo erro. E muitas vezes nós acabamos fazendo sempre a mesma coisa, às vezes em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas a gente acaba sendo levado a cometer o mesmo erro, a ter o mesmo hábito ruim, o mesmo mau hábito. Eu quero falar para você nessa noite sobre um homem de pequena estatura, um homem chamado Zaqueu, que quando Jesus estava adentrando ali em Jericó, ele então, por curiosidade, ele correu para poder ver Jesus, sabendo que Jesus passaria por ali. Porém, ele chegou num determinado lugar onde a multidão era grande e ele não tinha estatura para ver Jesus. Ele então correu, subiu a uma figueira brava para que ele pudesse, então dali de cima, do alto, ele enxergar Jesus. E Jesus veio caminhando e parou ali debaixo daquela árvore e disse a ele que convinha ele descer, que ele deveria descer, porque naquela noite convinha Jesus a pousar na casa dele. E muitas pessoas ficaram assim abismados, tentando entender por que Jesus pousaria na casa de alguém pecador. Mas então existia um mistério, existia algo que aconteceria naquele momento, a partir daquele momento, que haveria uma mudança de hábito na vida de Zaqueu. Então, quando Jesus falou com ele que convinha pousar na casa dele, Zaqueu se alegrou muito e recebeu Jesus com muita alegria. Então Jesus foi para a casa de Zaqueu. E Zaqueu então confessou a Jesus que ele era um homem que defraudava pessoas. Ele era um homem que ele ia dar metade do que ele tinha. E se ele tivesse defraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. Zaqueu era um homem que ele era chefe dos publicanos, ele era um homem rico, ele era um homem cobrador de impostos. E ele tinha um péssimo hábito, então, de ser desonesto. Então, um dos hábitos que ele tinha era ser desonesto. E a partir daquele momento, aquele hábito caiu por terra, porque ele então deixou de ser desonesto quando Jesus adentrou a casa dele. Houve uma transformação na vida daquele homem. E nós também podemos entender que quando Jesus começou o ministério dele, que ele chamou os seus primeiros discípulos, nós sabemos que ele mudou o hábito de Pedro, de André, mudou o hábito também de João, de Tiago, e nós sabemos que eles eram pescadores. Então Jesus disse a eles que faria deles pescadores de homens, pescadores de alma. Então mudou eles, como eles tinham ali o hábito de serem pescadores, eles iam para o mar para trazer os peixes. Mas então Jesus, quando os chamou eles para uma mudança, para que eles deixassem aquela vida de pescador, para que viessem a caminhar com Jesus, aprender de Jesus, aprender das maravilhas, para que eles pudessem então ir adiante, apregoando a palavra do Senhor, falando do amor de Cristo, e assim eles viessem a conquistar almas para Jesus. Mas dos 12, houve um que não quis mudar o seu hábito. Houve um que ele tinha o péssimo hábito de estar ali sempre com o olho ligado no dinheiro, como ele questionou quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro para poder estar ali ungindo a Jesus. E ele então questionou porque aquilo ali era muito valioso, valia dinheiro. E ele ficou ali então muito
indignado com aquela atitude, porque ele não pensou na atitude dela em agradar a Jesus, ele pensou simplesmente no dinheiro que ela estava ali, então, jogando fora, na visão dele. E isso, ele então deu lugar para que Satanás, o inimigo, entrasse na mente dele, e ele foi entregar a Jesus, aos romanos, por 30 moedas de prata. E essas 30 moedas de prata levou Jesus a ser preso e crucificado. E isso bateu nele um remorso muito grande, não foi um arrependimento, foi um remorso, a ponto que ele tirou a própria vida. E ele então morreu. A morte de Judas, pelo que eu entendo, foi uma morte eterna. Mas Jesus foi crucificado, morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Então todos os que caminharam com Jesus, entenderam o chamado de Jesus, mudaram os seus hábitos, eles se fizeram novas pessoas, novas criaturas. Então hoje eu trago para nossas vidas, para os nossos dias, nós nascemos da água e nascemos do Espírito. De que maneira nós devemos proceder? De que maneira nós devemos agir na caminhada? Nós hoje somos pessoas que somos espelhos na vida de muitas outras. Nós fomos transformados, nós devemos largar a nossa vida passada e mudar os nossos hábitos. É necessário que nós venhamos ter essa mudança de hábito. Eu quero ler um texto que está no livro de Efésios. Efésios, capítulo 4. Eu vou ler para vocês os versos 24 até o 29, que vai nos dizer: e vos revestis do novo homem, que segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, meus irmãos, aqui existe um conselho para que todos nós possamos mudar a nossa visão, mudar os nossos hábitos. Aquele que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. Para que nós não deixamos a ira entrar no nosso coração a ponto de pecarmos. E que nós não venhamos de maneira alguma deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Que nós não deixamos de pedir perdão, que nós não deixamos de falar a verdade, de falar do amor de Deus, de nos redimir e de pedir perdão àquele que nós magoamos, com a pessoa com quem nós iramos. Então nós precisamos entender tudo isso e que nós não deixamos sair da nossa boca aquilo que não agrada a Deus. Porque nós estamos caminhando com Deus, caminhando com Jesus, e muitas vezes nós oramos, clamamos, nós choramos na presença de Cristo, muitas vezes nós oramos em línguas estranhas, mas outrora nós vacilamos e às vezes pode sair até um palavrão da nossa boca. Por isso nós devemos vigiar, nós devemos mudar o nosso hábito, mudar a convivência com as pessoas, não andar mais com aquelas pessoas que nós andávamos outrora, que têm o péssimo hábito de escarnecer, de falar do outro, de julgar, de zombar, e nós não podemos fazer mais isso. Nós devemos mudar o nosso hábito no nosso ambiente de trabalho, mudar o nosso hábito no meio da nossa família, da nossa parentela, mudar os nossos hábitos com as nossas esposas. Se nós temos o péssimo hábito de falar de qualquer maneira, de
ficar emburrado, de falar as coisas sem pensar. Nós devemos mudar a nossa maneira de agir, nós devemos mudar a forma de nós tratarmos os nossos filhos, tratarmos os nossos irmãos, não só os nossos irmãos em Cristo, mas os nossos irmãos de sangue e aqueles que também ainda não conhecem a Jesus. Porque nós já erramos muito nas nossas vidas. E hoje nós mudamos as nossas visões, mudamos os nossos hábitos do passado, então nós devemos amar. E com paciência e sabedoria. Amar e falar da verdade, do amor de Cristo para essas pessoas que ainda não conhecem. Por isso, eu quero acrescentar que quando fala que aquele que furtava, não furte mais, o que mentia, não minta mais, e antes fale toda a verdade. Eu quero dizer para você que se prostitui, para que não se prostitua mais. Você que adultera, que não seja mais um adúltero. Para você que também tem um péssimo hábito, às vezes, de ter um vício, seja de bebida, seja de se drogar, para que você não faça mais isso, que você abra o seu coração e dê a oportunidade para que Jesus venha agir na sua vida. Convide para a sua vida o Espírito Santo, convide para a sua vida Jesus Cristo, para que assim você possa ter a oportunidade de mudar a sua história. Assim como Pedro caminhou com Jesus durante tanto tempo. E houve um momento que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Então, na terceira vez que Jesus falou, Pedro então disse: Senhor, tu sabes. E Jesus disse a Pedro: quando te converteres, apacenta os seus irmãos. Então nós devemos deixar para trás o velho homem. Não ficar simplesmente caminhando com Jesus de forma conveniente, de uma forma que nos agrade. Nós devemos fazer assim como Pedro, André, Tiago e João. Mudou o seu hábito. Deixaram de ser pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Nós devemos de ir atrás das almas que estão perdidas. Nós devemos ir para fora, nós devemos falar do amor de Jesus e nós devemos fazer como Zaqueu, ter um verdadeiro arrependimento dos nossos maus hábitos. Não defraudar, não tirar das pessoas, não ter ganância naquilo que não é nosso. Nós devemos fazer isso. Nós devemos mudar totalmente o nosso hábito, todos os hábitos ruins. Porque nós temos um Deus que é misericordioso, um Deus que nos ama muito. E essa palavra dessa noite que eu estou trazendo para os irmãos é uma palavra para que nós possamos ter uma reflexão sobre tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. Sobre tudo aquilo que nós fazemos desde o momento que nós acordamos até o nosso final do dia, até quando nós vamos deitar. De que maneira nós agimos, o que nós falamos, as pessoas com quem nós lidamos, de que forma nós temos sido espelho na vida dessas pessoas. Será que eles estão vendo Jesus nas nossas vidas? Será que os nossos hábitos estão fazendo eles terem o desejo de conhecer o Jesus que nós servimos? Será que nós estamos mostrando a eles a nossa diferença, a nossa mudança de ontem para hoje? A nossa vida passada com a nossa vida hoje, juntamente com Jesus, houve uma transformação a ponto de que as pessoas possam ter o desejo de serem contagiadas por essa nossa transformação, para que elas possam vir para o caminho do Senhor? Para que elas possam deixar de lançar as redes delas em tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não agrada a Jesus, tudo aquilo que elas arrastam para a vida delas, tudo que é sujeira, tudo aquilo que cheira mal, tudo aquilo que traz somente inquietação e desordem e desinquietação dentro da sua casa? Será que nós estamos sendo o espelho para essas pessoas? Nós temos sido, então, aquilo que tem dado a elas o entendimento de que, não, se a vida dele que está servindo a Cristo mudou de tal forma que eu quero isso para a minha vida? Nós temos feito isso? Nós temos sido pessoas capazes
de sermos referência, né? Nós precisamos então parar e analisar. E nesse momento eu te convido a orar, para que você possa, a partir desse momento, depois dessa palavra, você comece assim a refletir. Entre para o seu quarto, feche a porta, fale com Jesus, dobre o seu joelho. É assim que Ele quer. Fala no secreto, confesse, fale somente a verdade. Porque Ele esquadrinha e conhece o meu e o seu coração. Então vamos orar para que nós tenhamos a oportunidade de mudar os nossos hábitos. Mudar a forma de agir, mudar aquela forma de ficar pensando que nós podemos algo a mais do que o outro, que nós somos melhor que o outro, e que nós estamos caminhando com Jesus, mas em meio à congregação nós agimos de uma forma, e quando nós não estamos no meio dos irmãos, no meio da irmandade, quando nós estamos no meio das outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não professam a mesma fé, nós agimos diferente. E não é dessa maneira que nós devemos agir, porque se lá de fora nós formos outra pessoa, nós não vamos conseguir contagiar essas pessoas para vir para a presença de Cristo. Então, venha para Jesus. Venha para Jesus, entregue a sua vida a Ele. Somente Ele pode mudar a sua história, a sua visão, o seu hábito. Só Ele pode fazer com que você se arrependa e que você confesse a Jesus tudo aquilo que você tem feito de errado, todo o prejuízo que você tem causado a alguém. Então vamos estar orando nessa hora, no santo nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, e te agradecemos essa oportunidade, agradecemos o dia de hoje. Nós agradecemos esse dia chamado hoje, esse dia que o Senhor nos presenteou, porque nós não merecíamos. Mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, o seu infinito amor, o Senhor então nos encheu, ó Deus, de alegria numa grande oportunidade, quando o Senhor soprou nas nossas narinas mais um fôlego de vida. Pai, obrigado, graças te dou, Senhor. E obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção, para que nós venhamos mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes. Senhor, para que nós venhamos falar a verdade, para que nós possamos andar reto, assim como a palavra nos ensina. Senhor, assim como Zaqueu se arrependeu, nós devemos nos arrepender. Assim, ó Deus, como Pedro, Tiago, João e André mudaram os hábitos deles, mudaram tudo aquilo que eles faziam para vir a seguir e caminhar com Jesus, nós devemos então abandonar todos os nossos hábitos, todos os nossos erros, as nossas falhas, para que nós possamos ir adiante, para que nós possamos ter a oportunidade de não somente ter remorso, como Judas teve, que nós venhamos ter a oportunidade de nos arrependermos verdadeiramente, para que assim nós possamos alcançar a salvação no Senhor. Senhor Jesus, obrigado, que o Senhor alcance cada lar nesse momento, que o Senhor possa ir, ó Deus, ao encontro daquele que nesse momento está ali com o seu coração sendo confrontado, que a sua mente tem cobrado dele nessa hora, as suas atitudes, os seus atos. Senhor, vá de encontro a essa vida. Convença ela, Senhor, fala no coração, que o Espírito Santo tenha liberdade de convencer essa vida. Senhor, obrigado, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar mais e mais, ó Deus. Por isso nós nos achegamos a Ti, porque nós sabemos que o socorro vem do Senhor. Nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, obrigado por esse tempo, obrigado por estar conosco durante esse tempo dessa programação, e que em nome de Jesus será feita uma grande transformação na vida de cada um, e que vai haver um arrependimento necessário naquela falha, naquele erro que todos têm cometido, e que será mudado os hábitos na vida de todos. Então que você possa estar passando adiante, estar compartilhando, estar convidando o seu parente, o seu irmão,
e os seus filhos, a tua esposa, teu esposo, para estar assistindo também e nos acompanhando nas nossas redes sociais. Amém? No canal da igreja, no canal Gileade, no YouTube, no Instagram. Estamos aqui, então, no rodapé está escrito todas as nossas redes sociais. E os telefones também para o pedido de oração. Faça contato conosco, nós queremos fazer parte do reino e poder te ajudar na graça do Senhor. Deus abençoe.